Em seu texto Sobre Graça e Dignidade, Schiller afirmou: a beleza deve, pois, ser vista como cidadã de dois mundos, pertencendo ao primeiro por nascimento e ao segundo por adoção. Ela recebe sua existência na natureza sensível e obtém seu direito de cidadania no mundo da razão. Sejam bem-vindos, esse vai ser um vídeo muito especial, pois se trata do assunto da minha dissertação de mestrado, que é a filosofia do Schiller, um pensador bastante subestimado no ramo da filosofia, claro, ao mesmo tempo que muito conhecido e popular como poeta, como dramaturgo. E esse vídeo, que vai servir de uma introdução ao seu pensamento, ele vai ser sobre esse livro aqui, Callias, ou Sobre a Beleza, que é uma publicação brasileira das cartas que Schiller trocou com seu amigo Körner, que eram sobre esse projeto que ele tinha em mente de fazer um diálogo socrático, e esse seria o título, para expor a sua teoria do belo. E tudo isso a partir da confrontação de Schiller com a estética de Kant. Então, para começar a falar sobre a estética de Schiller, digamos assim, precisamos voltar a Kant. Eu vou tentar fazer isso de modo que você não precise ter um conhecimento prévio de Kant para poder acompanhar o resto desse vídeo, que eu imagino que você está interessado em saber o raciocínio de Schiller, né, para a sua teoria, que ele vai dizer que é a objetiva da beleza. Então, bom, antes de tudo, na crítica da faculdade de julgar, a terceira crítica kantiana, Kant afirmou que o juízo de gosto é um juízo subjetivo, é um juízo que, diferentemente do juízo lógico, por exemplo, ele não tem uma objetividade, ele depende de cada pessoa, assim como o gosto, né, que vai partir desse tipo de juízo, né? E para o Kant, a beleza é uma coisa extremamente rara, o que ele chama de beleza pura. E Schiller vai suspeitar bastante disso. Kant diz que aquilo que nos apetece, aquilo que nos satisfaz no sentido de suprir alguma necessidade, como, por exemplo, olhar para um prato de comida apetitoso, assim como uma pessoa atraente, ou mesmo um cachorro andando na rua. Essa é a experiência do que Kant chama de agradável. Não é a beleza. A beleza é uma coisa muito rara. A beleza para o Kant só se encontraria naquilo que a gente não pode formar um conceito, e nem naquilo que tem um interesse. No caso de todos esses exemplos que eu falei, há um interesse empírico, mas poderia ser um interesse transcendental, um interesse de conhecimento, que é o tipo de interesse que há no juízo lógico, né? Você busca conhecer alguma coisa ali. Na experiência estética, para o Kant, isso, no caso da beleza, não ocorre. No caso da beleza, é preciso que você tenha uma disposição totalmente desinteressada e livre, para que possa haver um livre jogo entre o seu entendimento e a sua imaginação. O seu entendimento e a sua imaginação vão meio que se harmonizar, o que é diferente da experiência do sublime, que é o outro conceito estético muito importante da terceira crítica kantiana, né? Ali não tem essa harmonia, tem uma violência, né? No belo há esse jogo, e quem cria, portanto, é o próprio sujeito, quem cria a representação. Para o Kant, a gente representa o mundo com as nossas faculdades. Então, ao contemplar algo belo, é você que está criando aquilo enquanto belo e fazendo isso de uma forma satisfatória e harmônica, que não exige nenhum esforço, nem tem nenhum interesse. E Schiller vai suspeitar bastante do fato de Kant dizer que só há beleza pura em coisas raras como
alguns tipos de animais, como crustáceos ou alguns tipos de aves, né, a forma do desenho que há nas aves, ou algumas flores que são desconhecidas por botânicos, né, as flores que não sejam... Porque o botânico pode formar um conceito da flor, aí não é mais belo para ele, né, mas enquanto for desconhecido é possível. E aí ele vai dizer que papel de parede, arabescos, esse tipo de coisa que é tão trivial, faz com que o próprio Schiller comente, né, na sua primeira carta para o Körner. É muito esquisito que, né, isso parafraseando ele, é muito esquisito que Kant fale que tenha beleza em arabescos, mas que não tenha num ser humano. Porque ele vai dizer que o ser humano, a gente tem um conceito, né? Assim como um edifício, assim como um cavalo, né? Poderiam ser enquadrados na categoria do bom, daquilo que é estimado, daquilo que a gente sabe o que é e a gente estima na sociedade. É diferente do belo, que tem que ser puro, né? Pode haver beleza no bom, como no ser humano, mas é uma beleza que ele chama de aderente. Então, ok, onde que o Schiller vai divergir de Kant, né? Antes disso, eu só vou apresentar para vocês assim que como que o Schiller teve contato com a filosofia. Ele sempre foi um espírito muito orientado para isso, né? A gente vê tanto nos seus poemas, nas suas obras dramáticas, e também mesmo lá no começo, quando ele foi obrigado a estudar medicina, ele já estava interessado na natureza suprassensível e na natureza sensível do animal, por exemplo. Então, é algo que sempre o acompanhou, e ele me interessa muito por ser também uma pessoa híbrida, com esse duplo interesse, e onde essas duas coisas se relacionam, né, e se influenciam mutuamente, né, a arte e o conhecimento, né, a filosofia e a poesia, a dramaturgia. E no caso dele, ele teve muita dificuldade de se manter como um escritor, né, já vivendo uma crise muito típica do escritor moderno. Ele foi obrigado, ao longo de toda a década de 1780, basicamente, a viver trabalhando com coisas muito mais práticas e burocráticas do que sua escrita, né? Por exemplo, organização de revistas, de calendários, esse tipo de trabalho editorial que não é, né, o que ele gostaria de fazer o tempo todo, mas era o que ajudava a pagar as contas, né? E ele sempre teve uma dificuldade com esse aspecto. Ele foi associado ao movimento Ímpeto e Tempestade no começo da sua carreira. Na época, ele se lançou com a peça Os Bandidos, né? Que também pode ser traduzido, tem outras traduções, como Os Salteadores, Os Bandoleiros, e ele ficou mundialmente, né, famoso, ficou muito prestigiado, mas continuou até o começo da década de 90 com uma dificuldade muito grande de se manter. Ele chegou a ser indicado para a Universidade de Jena para dar aulas por uma mediação de Goethe, que ainda não era uma pessoa muito próxima dele, mas ele tinha lançado um livro sobre história que foi muito elogiado, né? Ele também tem um interesse em história muito grande, e a gente vê isso nas suas peças. Então ele também trabalhava como historiador, e ele conseguiu então um cargo na Universidade de Jena e passou a dar aula. Uma universidade que, como muitos sabem, né, é muito importante para a filosofia alemã e para a filosofia moderna, por onde passaram também nomes como Fichte, os românticos, e Schiller vai ser, de certa forma, um antecessor dessa geração dos românticos e dos idealistas alemães que vão ter uma influência dele, né? Inclusive, a filosofia do Schiller, ela é um idealismo, não é só estética, é um idealismo estético. Nessa primeira parte, ele se confronta diretamente com ideias kantianas e tenta
elaborar uma estética própria, mas em seguida ele vai se direcionar para o terreno da política, para o terreno da metafísica, partindo do resultado das suas investigações estéticas. Se você conhece a sua obra mais famosa, a sua obra teórica mais famosa, que é sobre a educação estética do homem numa série de cartas, que tem aqui nessa edição, eu vou botar aqui na descrição para quem quiser adquirir. Infelizmente, esse do Calhas é um livro muito raro e caro, só se acha usado. Se em algum momento ficar disponível, eu ponho aqui embaixo. Nessa segunda fase, ele vai utilizar as suas descobertas estéticas para propor uma solução para a sociedade, para a construção de um mundo onde o homem possa se desenvolver plenamente e, segundo ele, não se pode chegar à moralidade sem passar pela estética, né? O belo e o sublime, eles têm que estar conjugados para que tanto o selvagem, o rude, possa desenvolver um gosto, desenvolver a sua moralidade, quanto o civilizado, o refinado, possa limitar, né, as suas apetições em contato com o sublime, né, que é aí esse outro princípio estético. E, enfim, eu tenho aqui vídeos sobre as reflexões de Schiller sobre o sublime e sobre a educação estética do homem, que devem ser vistos respectivamente em seguida a esse, né? Esse, portanto, é melhor sendo o primeiro. Então, durante esse período de 1791 até 1796, é quando Schiller se dedica bastante à filosofia, né? Intensamente, ao seu ateliê filosófico, né? Como ele mesmo falava, e ele produz praticamente toda a sua obra filosófica ali, né? E são todos esses ensaios e textos famosos que são publicados, foram publicados em 2 periódicos que ele organizava, a revista Neue Itália e depois a Die Huren, essa em parceria com Goethe, mas também a gente vê muito nessas correspondências que ele trocou. As cartas sobre a educação estética do homem são as correspondências com o príncipe de Augustenburg, um aristocrata dinamarquês que foi o mecenas do Schiller, ao lado de um conde, o conde Schimmelmann, que basicamente bancaram toda essa produção, toda a vida do Schiller nesse período, uma vez que ele ganhava praticamente nada com o seu trabalho na universidade. E ele chegou até a confessar, a gente não sabe aqui se a gente manda dinheiro para a cozinha ou para a farmácia, porque ele também estava sempre com uma saúde muito debilitada, e isso prejudicou bastante, né, e fez com que ele teve uma morte muito prematura em 1805, né, dali a pouco mais de uma década, sem ter completado os seus 50 anos, que seja. E então esse é basicamente o contexto do filosofar schilleriano. E então ele passou a estudar bastante a estética e confrontou Kant muito diretamente, e ele vai escrever essa série de correspondências para Körner, expondo sua teoria, com o intuito de fazê-lo num diálogo socrático que nunca veio a existir. Schiller desviou seu interesse, como eu falei, para esse campo da política e passou a se dedicar à correspondência com o príncipe, que parecia ser mais urgente para ele, né? Por conta dos eventos que estavam marcando a Europa na Revolução Francesa. E ele era bastante crítico, naturalmente, aos carrascos, ao jeito como tudo estava acontecendo. Ele desconfiava da Revolução Francesa. Para ele, a humanidade não estava pronta para a igualdade que essa revolução defendia, né, e prometia. E tudo estava sendo basicamente um fiasco, né? E isso a gente vê ele escrevendo aqui para o Körner
um pouco sobre isso. Vamos agora entrar no terreno mais árido da filosofia em si. Ok, então Schiller vai dizer basicamente que o belo ele não é subjetivo como queria o Kant, ele é objetivo. Beleza é liberdade no fenômeno. O que ele quer dizer com isso? O objeto que você ajuiza como belo aparece para você como livre, como se ele próprio estivesse sendo belo, né? E ele vai dizer que, nesse sentido, a beleza faz parte da razão prática. Kant colocava a beleza na faculdade de julgar. Existem várias faculdades mentais na obra do Kant, né? Na filosofia do Kant. Tem a razão teórica, que diz respeito ao conhecimento, à ciência. Tem a razão prática, que diz respeito à moralidade. E daí, respectivamente, suas duas críticas, né, anteriores à crítica da faculdade de julgar, da razão pura e da razão prática. E a faculdade de julgar seria, portanto, esse terreno da estética, esse terreno onde não há certezas, onde há juízos subjetivos. E Schiller vai deslocar a beleza daí para a razão prática, que é a mesma esfera das ações morais, né? A moralidade, ela, né, no imperativo categórico, na lei moral, Kant prevê que o homem siga uma fórmula para as suas ações, né? Fazer aquilo que pode ser considerado uma norma universal, né? Schiller vai criticar isso também, vai dizer que isso é muito isso é muito formal, é uma coisa que é pura forma, né? Mas isso é outra discussão. A beleza, no caso, também pertence à razão prática, porque ela libera a vontade para a contemplação, né? Se a moralidade impera, né, obriga a vontade a agir, a beleza libera a vontade para contemplar. Não é que Schiller submeta a beleza à moralidade, a beleza à razão prática. Não, ele reconhece a beleza como uma outra face da liberdade, assim como a moralidade. Então, ele vai dizer que beleza, portanto, é liberdade no fenômeno. É a liberdade da razão prática deslocada para a estética, para o campo dos fenômenos, de modo regulador, né? É como se o nosso ânimo emprestasse a liberdade da razão para o fenômeno, para o objeto que aparece para nós como livre, como belo. Beleza, portanto, entendida num sentido muito amplo, e que diz respeito ao campo dos fenômenos, a quando o objeto ele parece ter uma autonomia que te atrai desinteressadamente e sem qualquer conceito, né? O seu entendimento vai em busca dos conceitos, mas não encontra conceito para aquilo. Ele parece ser autodeterminado. Eu vou ler um pedaço de uma carta para, com as próprias palavras dele, frisar esse primeiro ponto. O ajuizamento de conceitos segundo a forma do conhecimento é lógico. Um ajuizamento de efeitos livres, de ações morais, segundo a forma da vontade pura, é moral. Um ajuizamento de efeitos não livres, segundo a forma da vontade pura, é estético. A concordância de um conceito com a forma do conhecimento é conforme a razão. A analogia de uma intuição com a forma do conhecimento é similaridade à razão. O acordo de uma ação com a forma da vontade pura é a eticidade. A analogia do fenômeno com a forma da vontade pura ou da liberdade é a beleza. No seu significado mais amplo. A beleza não é, pois, outra coisa senão liberdade do fenômeno. Ele empresta, né, para as ações não livres
que são do campo da estética, dos fenômenos, da necessidade, que no entendimento da filosofia kantiana são, né, não livres, né? Uma vez que a liberdade só pertence à razão, Kerner vai questionar e vai dizer, ué, então isso é subjetivo, onde é que está o objetivo nisso? Né? Não tô acompanhando. Aí o Schiller vai precisar elaborar o que ele faz nas próximas cartas, que ele fala que a liberdade de um fenômeno é a condição imediata da beleza, mas a técnica é a sua condição imediata. O que ele quer dizer com técnica? É essa capacidade de se autodeterminar, de se fazer segundo um próprio princípio. Ele também vai usar o termo eautonomia, com H, né? Que diz respeito à capacidade de instaurar uma própria regra e seguir essa regra. Instaurar e obedecer. Né? O que o objeto belo faz, né? De modo que a regra em si seja incognoscível para o espectador. Então é através da técnica que a liberdade se manifesta no fenômeno, né, para nós. E Schiller vai dizer que mesmo se o espectador fosse retirado da cena, aquilo, o objeto, o fenômeno continuaria sendo belo, continuaria tendo essa autonomia, continuaria aparecendo enquanto livre. Para esclarecer a ideia de que o objeto que aparece enquanto livre é o objeto belo, porque essa pode ser a parte mais confusa, né? Essa associação da liberdade com a beleza, né? Que no uso cotidiano dos termos parecem coisas muito distintas, né? O feio pode ser livre, né? Mas o que ele quer dizer é uma liberdade ontológica, no sentido de que ele vai dar esse exemplo. O feio é subjugado pela necessidade, como por exemplo pela gravidade, né? Ele usa exemplo de animais, como um pato. O pato é feio porque o pato ele é parecido com um pássaro de alguma forma, mas ele não tem a leveza do pássaro, que é o maior signo da liberdade, que é a vontade pura vencendo as leis da gravidade. Ao mesmo tempo o cavalo é um animal que teria tudo para ser feio, mas ele é leve. Quando você vê um cavalo, ele é leve, ele é belo. E é nesse sentido que Schiller está usando a palavra liberdade e a palavra beleza, né? É nesse sentido que ele está usando esses termos. Porque a necessidade, nesse entendimento da filosofia das bases kantianas, a natureza ela não é livre, ela é subjugada, as coisas seguem a necessidade, né? Ao passo que apenas a liberdade, que só pertence à razão, é livre. Mas no caso da beleza, no caso de um pássaro ou de um cavalo, é como se aquilo aparecesse como livre também. E isso para o Schiller tem a ver com o nosso juízo de beleza diante desses objetos, desses fenômenos. E mesmo se nós fôssemos tirados da cena, aquilo ia continuar sendo assim. Então não é uma coisa subjetiva como queria o Kant. É, em parte, subjetivo por causa desse juízo, por causa dessa constatação, mas é também objetivo, porque se o espectador fosse tirado, ia continuar sendo da mesma maneira. Percebemos a beleza acima de tudo onde a massa é inteiramente dominada pela forma. E no reino animal e no vegetal pelas forças vivas, nas quais eu coloco a autonomia do orgânico. Um pássaro em voo é a mais feliz apresentação da matéria subjugada pela forma, da gravidade superada pela força. A força da gravidade está para a força viva do pássaro aproximadamente do mesmo modo que a inclinação em determinações puras da vontade está para a razão legisladora. E, para concluir, ele faz uma prova utilizando a obra de arte. Porque a obra de arte, né, e nisso ele está de acordo com Kant, é quando o artificial está em conformidade com o natural, né? Como, por exemplo, um cavalo esculpido em mármore está em conformidade com o cavalo real, né? Esse é o belo artístico
da forma que Kant o entendeu. E o belo natural seria o contrário, né? Em sua crítica da faculdade do juízo, ou de julgar, Kant estabelece uma proposição de fecundidade incomum, que, como penso, somente pode obter sua explicação a partir da minha teoria. A natureza, diz ele, é bela se parece arte. A arte é bela se parece natureza. Esta proposição torna, pois, a técnica num requisito essencial do belo natural e a liberdade na condição essencial do belo artístico. Porém, como o belo artístico já compreende em si mesmo a ideia da técnica e o belo natural a ideia da liberdade, o próprio Kant então confessa que a beleza não é outra coisa senão natureza na técnica, liberdade na conformidade à arte. Ele prova, por meio da obra de arte, que a técnica é a condição imediata para a liberdade no fenômeno, para a sua tese central sobre a beleza. Schiller vai dizer que em uma obra de arte há em disputa 3 naturezas. A natureza da coisa que se quer representar, a natureza do artista que representa e a natureza do próprio meio no qual aquilo é representado. Por exemplo, a natureza da coisa é a natureza de um cavalo. A natureza do artista é a subjetividade do artista, como ele enxerga os cavalos, o que ele quer fazer com aquilo. E, por fim, é a natureza do meio, né? Um bloco de mármore ou um pedaço de madeira. Né? Aquilo vai ser transformado em uma obra que representa um cavalo. E, para Schiller, o que deve prevalecer é a natureza da obra, é claro, né? E quando o que prevalece é a natureza do meio, né? Então o objeto é feio. Quando o que prevalece é a natureza do artista, o objeto é amaneirado, né? E então o que torna aquilo belo é a prevalência da natureza da obra, né? Daquilo que se quer representar. E para o Schiller, o que proporciona isso é o estilo do artista. O estilo, portanto, é oposto à maneira. O estilo, para o Schiller, vai ser algo extremamente importante e nobre. É aquilo que há de mais nobre na atividade artística. Eu vou ler as próprias palavras dele. O oposto da maneira é o estilo, que nada mais é do que a suprema independência de apresentação perante todas as determinações subjetivas e objetivamente contingentes. Pura objetividade da apresentação é a essência do bom estilo, o princípio supremo das artes. E isso vai de encontro com a sua tese central sobre a beleza, tanto natural quanto artística. Pura objetividade de apresentação. Aquilo aparecer como livre, como belo. Bom, dei exemplos que ele utiliza na escultura, né? Também poderia dizer o mesmo da pintura. Ou também da arte teatral, que ele também dá esse exemplo, da arte dramática do ator. Ele fala dos atores que são amaneirados, né, que têm uma coisa muito específica já pronta e que acabam aparecendo como afetados, como algo fora do lugar, algo estranho, tipo aquele cara que está fazendo o rei não é exatamente como o rei estaria sendo, tem algo exagerado ali. Ou então, quando o corpo da pessoa, né, o meio, assim como a madeira ou o mármore no caso da escultura, prevalece, né, nas 3 naturezas. Né? Aí no caso é feio, né, é a interpretação feia. Né? E na poesia ele adiciona uma coisa extra, né, que é a questão da linguagem, que é o problema da linguagem. Que a linguagem ela é feita de signos abstratos, gerais, ao passo que a poesia quer o específico, né? Ela é despertada por imagens, por coisas específicas, mas o poeta está fadado, ele está condenado a expressar
suas especificidades com signos abstratos e gerais. E isso é um grande problema. Então, para ele, a poesia é uma longa, é uma árdua e talvez trágica tarefa, mas com a beleza, o poeta consegue vencer esse desafio, ele consegue atingir essa pura objetividade de apresentação por meio da beleza dos seus versos. É claro que Schiller está falando num período pré-arte moderna, né? Onde a arte ainda está associada mais proeminentemente à representação, né? E não há, portanto, vanguardas artísticas. Pelo contrário, tudo isso, de alguma forma, só foi possível com a terceira crítica kantiana, com toda essa revolução e essas amplas discussões estéticas que aconteceram nessa passagem do século XVIII para o século XIX, onde vão surgir as grandes vanguardas artísticas. É basicamente esse o raciocínio. É um conteúdo difícil e denso, eu espero ter ajudado e espero estar ajudando também para a disseminação da filosofia do Schiller, que é um pensador muito subestimado ainda hoje, que aparece pouco, né, nas discussões mais generalizadas de filosofia, nos manuais de filosofia, aparece como um esteta, mas que tem o peso de um Schelling, de um Fichte, ainda pouco reconhecido. Schiller foi muito estudado no próprio século XIX, como muitos sabem, Hegel, Kant, os grandes filósofos do período leram seu trabalho, Hölderlin, os românticos vão ser muito influenciados por ele, o próprio Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, vai fazer diversas referências ao pensamento do Schiller, a coisas que ele trouxe à filosofia. O seu texto sobre poesia ingênua e sentimental é altamente influente também. E esse aqui é menos conhecido, veio a publicação mais tardiamente, e é muito interessante que, como aponta o Ricardo Barbosa, um dos maiores estudiosos de Schiller no Brasil, é o primeiro testemunho de um confronto de Schiller com as ideias kantianas. No momento que Schiller estava muito preocupado com a estética, que ele ia dar aulas de estética na Universidade de Iena, nas suas famosas, não tão famosas, preleções, né, sobre estética. Ele se versou rapidamente nos principais estetas do período e da história. Ele se colocou como uma quarta forma possível de entender o belo, né? A primeira seria dos racionalistas dogmáticos da escola de Leibniz-Wolff, onde eu acho que Baumgarten, né, que é o grande nome da estética do século XVIII, um dos grandes nomes, né? Claro que depois Kant vem e muda tudo. Ele é o mais proeminente representante, né, que são puramente racionalistas, puramente conceituais, pensam muito na ideia de perfeição. O Schiller chama de homens da perfeição, mas aí Kant diz que perfeição não tem nada a ver com a beleza, né, na terceira crítica. Tem os sensualistas, dos quais destaca-se Burke, Edmund Burke, que vai ser muito influente em Kant também, que vai destacar a dimensão empírica da experiência estética e o aspecto das sensações. E Kant vai, de alguma forma, pegar um pouco de cada uma, mais do Burke, e trazer muito de suas próprias ideias, e vai revolucionar o campo da estética, vai mudar todo o cenário e vai, de alguma forma, dar uma dignidade para a estética, né, por estar atribuindo um próprio campo com suas próprias peculiaridades, por não submetê-la a ideias da razão, por dizer que é uma dimensão subjetiva, é algo que está no terreno do juízo, que está na esfera do gosto, na esfera do que tem uma importância muito grande para a sociedade, né? E para os valores também, sem dar, portanto, os saltos que Schiller dá com suas
brilhantes confrontações, como eu demonstrei aqui, e suas ideias próprias que vão além da filosofia kantiana, né? Que partem dela e vão além. E então Schiller se coloca como uma quarta, né, forma de entender, de estudar o belo, e criticando todas as anteriores, portanto colocando-se como a forma correta, né, de entender a beleza. Deixe sua opinião, suas dúvidas. Eu recomendo bastante outras obras de Schiller que estão sendo publicadas. Tem essa coletânea do Ricardo Barbosa chamada Limites do Belo, que ajudam muito a compreender a filosofia do Schiller. Tem diversas outras, não tantas, mas algumas com outros ensaios muito importantes, a do Sublime ao Trágico, que pega os dois ensaios do Sublime que eu já tratei aqui e que é o próximo vídeo que eu recomendo que você assista para, então, poder mergulhar na educação estética do homem e entender de uma forma mais completa o idealismo estético de Friedrich Schiller. Muito obrigado por assistir, divulgue o canal para amigos que possam se interessar pelo conteúdo, por filosofia, por cinema, e até a próxima.